Você sabe quais as doenças você deve se preocupar no carnaval? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo, infectologista e dermatologista, e a doutora Carolina Lins, infectologista. Então, gente, vamos pular o carnaval, mas tem algumas doenças que a gente deve preocupar ou tá tudo liberado? O que você acha, Ricardo? Tem algumas Que coisas pergunta, que tem que hein? preocupar, não tem, Carol? Exatamente. Vamos começar por partes, assim. Cabelo, vamos descendo. Exatamente. Isso daí. Renata, quando a gente pensa em doenças associadas ao carnaval, as pessoas costumam pensar principalmente em infecções sexualmente transmissíveis nesse contexto, né? Sim, porque parece Porque que fica associam tudo muito muitas liberado, vezes, né? Isso. E porque na nossa realidade do Brasil, às vezes as pessoas associam essas duas coisas. Mas é muito mais do que isso. Na verdade, quando a gente pensa no carnaval, a gente acaba tendo que pensar em doenças que são mais frequentes em grandes aglomerações, né? Assim, que são de transmissão pessoa a pessoa, e também em alguns cuidados que as pessoas às vezes não têm e que são associados às vezes à exposição solar, à alimentação, à hidratação. Então não é só o aspecto infecção sexualmente transmissível, né, Carol? Assim, eu acho que a gente tem que pensar nesse conjunto, né? Então vamos dividir, né? Vamos falar um pouco de cada um. Dois grupos, Pode ser né? nesses grupos. Eu imagino que o consultório de vocês, pós-carnaval, deve Ficar bem aumentar o movimentado, Fica fluxo, né? movimentado, fica movimentado. Fica assim. Na parte da infecto, fica muito movimentado por causa de ST e prevenção, né? Assim, nos últimos anos que a gente tem feito mais profilaxia pós-exposição, né, Carol? A gente vê que tem uma busca grande nesse período pós-carnaval, sim, é real. E na parte da dermato, assim, aparece muito também para mim por causa de exposição solar. Assim, é frequente as duas coisas, né? Queimaduras, Queimaduras, hipercromias Insolação. pós-queimadura, insolação, a gente vê muito. Cicatriz, por causa de pequenos machucados, assim, é bem frequente, para falar a verdade, né? Exato. Vamos falar primeiro, então, das ISTs ou outras doenças sim. que são de transmissão pessoa a pessoa das infecciosas, Carol? Acho que vamos embora. Excelente. Um bom Então, começo. vamos embora. Começa aí. Primeira. Pelo período, né? E eu acho que é isso que você falou um pouco, Renata. As pessoas ficam mais liberais, né? Nos relacionamentos, nos contatos. A gente vê realmente um aumento considerável das infecções. Hoje a gente não usa mais o termo doença, isso é importante, né? A gente frisar, porque doença, ela remete a um sintoma e não necessariamente a pessoa tem que ter um sintoma. Então, às vezes, um parceiro teve o sintoma, o outro não teve nada, mas ele está ali albergando a bactéria, o micro-organismo, servindo como um reservatório. Então, ele precisa também ser tratado para a gente interromper esse ciclo de transmissão. Mas os sintomas mais frequentes vão ser os corrimentos vaginais ou uretrais no canal da urina, a presença de úlceras, que são aquelas lesões, aquelas feridas que podem ser indolores ou não, verrugas, lesões anais. Acho que vamos lembrar da Mpox. Sim. Né? Que aí certamente tem vão ter mais casos há mais esse ou menos ano, né? uns 3 anos já, né, Ricardo? Sim, mais ou 2 menos anos 2 para 3. O que é Mpox? É um parente da varíola, é uma infecção viral que pode ser transmitida por contato, mas ela também pode ser transmitida por relação sexual, por contato sexual, né? É o que o pessoal chamava de varíola dos macacos. Aí agora o nome correto é Mpox. Isso. E realmente a gente vê que o contato não é a única forma de transmissão, mas a história de contato sexual é muito importante, muito presente, né, nos casos. O HIV, né, e lembrando que essas doenças, gente, outras que eu mencionei, elas servem como porta de entrada para o HIV. Né? Então, numa relação em que tem presença de ferida e tudo, o vírus pode usar aquilo ali para conseguir penetrar, né, no organismo. Sim, e a outra coisa que eu ia comentar é que, assim, se a gente pensar nessas infecções, Renata, quando o paciente apresenta algum sintoma, por exemplo, ele tem um corrimento uretral,
tá saindo uma secreção pelo canal da urina que é purulenta, por exemplo, espontaneamente. O paciente apresentou um machucado, uma úlcera, por exemplo. Pra gente pensar, por exemplo, num herpes, num cancro, em alguma outra doença dessa. Uma clamídia, sífilis. Quando ele tem algum sintoma, ele frequentemente procura atendimento médico. Mas, se ele tiver alguma doença que é pouco sintomática ou que é assintomática naquele momento, por exemplo, se ele tiver pego uma hepatite B, se ele tiver pego um HIV, por exemplo, que são também de transmissão sexual, se o paciente não fizer exame, ele não vai saber. Então, além de ser uma porta de entrada, né, assim, que é verdade, isso que a Carol falou, se você tem uma ferida, uma lesão ou uma mudança daquele ambiente anatômico, é mais fácil do outro vírus entrar, da outra infecção tá ali presente junto. Ele é um marcador que você teve uma exposição de risco. Concorda comigo? Então, assim, independente de qualquer coisa, assim, é importante que você teste as outras, né? Assim, se você teve alguma exposição que tem uma chance de ter pego alguma dessas doenças, é importante você testar. Todas as outras. Né? Todas as outras doenças. Isso é muito importante, né, Carol? Exato. E só uma outra coisa que eu ia falar. E a doutora Carolina falou uma outra coisa que eu acho interessante, que, assim, a gente quase sempre, a gente associa uma infecção que tem o potencial de gerar uma doença a algum sintoma facilmente identificável. Tem vários que são mesmo. Se você viu uma ferida, se você viu uma úlcera, se você viu uma secreção, se você viu uma verruga, você tá vendo. Mas, muitas vezes, não aparece a lesão e muitas vezes a lesão é uma lesão que não dá dor ou não dá desconforto. Então, por exemplo, na sífilis a gente vê muito isso. Exato. Às vezes o paciente vem com um exame positivo, ele tinha um exame negativo anterior relativamente recente, ou seja, ele pegou naquele momento. A gente sabe que se ele pegou, ele teve lesão, mas como a lesão não dói, ele não percebeu, porque ela cicatriza sozinha. Então, assim, um pequeno machucado ali que cicatriza sozinho e que não dói, muitas vezes ele passa despercebido. Né? Assim, então, é importante também a pessoa se cuidar nesse sentido, né? Se atentar para isso. Exato. E qual que é a melhor prevenção para essas doenças, assim? Que a pessoa... eu vou curtir, mas o meu risco vai ser diminuído. Olha, Renata, curtir com moderação. Na verdade, eu acho que hoje a gente não deve falar na melhor. A gente deve falar num conjunto de estratégias. Até porque o melhor para mim pode ser para não ser para outra pessoa. Então, assim, o preservativo, tão famoso preservativo que as pessoas reclamam que é desconfortável, que é ruim. Ele é muito importante? Com certeza, né, Ricardo? Ele é uma das melhores estratégias, porque ele vai proteger contra a grande maioria aí dessas infecções. Ele é um mecanismo de barreira, né, Carol? Então, assim, ele acaba sendo uma prevenção para muitas dessas infecções. Para muitas. Tem que pensar que é melhor do que ter a doença, né? Exato. Às vezes o incômodo não é um incômodo tão grande igual talvez... Igual seria ter a doença, né? Ter a doença e às vezes prolongar isso por muitos dias pós-carnaval, né? Sim. Mas, por outro lado, Renata, ficar enfatizando sempre o uso da camisinha e preterindo as outras estratégias também é algo que não resultou historicamente em grandes resultados na prevenção dessas doenças, porque as pessoas querem ter outras opções além disso, né? Então, o que a gente recomenda? Não abandone a camisinha, mas agregue a ela uma série de outras medidas, como o uso do lubrificante, que vai reduzir muito a ruptura do preservativo durante a relação, manter suas vacinas em dia, né? Como eu falei, aquelas doenças passíveis de serem prevenidas por meio da vacina vão evitar que outras venham, né? Hepatite B, HPV, são doenças que são passíveis de imunização. Exato. Além disso, eu recomendo... São as principais vacinas, né? São essas duas. Hepatite B, o HPV, hepatite A, né, Carol? Que a hepatite A ela pode ser transmitida também através do sexo oral, né? Porque ela é eliminada ali na região anal, o vírus, né? Mas através do sexo oral, você pode ter também a contaminação. Uma outra estratégia que a gente utiliza muito, a testagem, o diagnóstico precoce. Quanto mais tempo você demora para diagnosticar, para mais pessoas a doença foi transmitida, então esse diagnóstico aí,
ele arrastado, ele acarreta maior número de pessoas expostas. Aconteceu alguma coisa, está na dúvida, procura, melhor testar do que ficar com medo. E hoje, né? lembrando que esses testes são descentralizados, né, gente? Então, até mesmo no centro de saúde próximo da sua casa, você pode fazer o teste e sai em 20 minutos. Exato. A maioria é teste rápido, que sai resultado em 15 minutos. Compra na farmácia? No centro de saúde tem e alguns tem em farmácia. Farmácia também. Se a pessoa resultado quiser, sai na hora, quero... é sigiloso, né? Então, Sim, é um processo também que envolve toda essa questão do sigilo. Muitas vezes a pessoa tem aquela vergonha, né? O constrangimento. E hoje a gente tem voltado para o HIV duas estratégias que estão transformando a história natural, né, Ricardo, do HIV e da AIDS, que é a PrEP e a PEP. Qual que é a diferença? A PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV, que é aquela que que as populações que estão mais expostas. Então, primeira coisa, ela não é para todo mundo, né? Idealmente, não é para todo mundo que transa, né? Ela é para pessoas que têm comportamentos sexuais, como uma maior probabilidade, isso, que as expõe ao maior risco de contaminação e exposição ao vírus. Então, essas pessoas vão usar de forma contínua, ou a gente chama também sob demanda, quando elas forem ter essas interações desprotegidas, elas tomariam duas substâncias que são utilizadas para o tratamento do HIV, com muito boa eficácia, né, Ricardo? Sim, Quando a pessoa adere bem, adesão. Isso. E a gente tem Isso é um remédio que a pessoa toma em casa? Isso. Ela vai ao médico, o médico passa e ela faz uso em casa um tempo antes do carnaval, por exemplo? Um tempo antes dessa exposição maior? Na Isso. verdade... Existem duas estratégias de prevenção, Renata. Tem uma que a pessoa usa de forma mais contínua, e aí ela começa antes. E tem uma que ela usa quando ela prevê que ela vai ter uma exposição desprotegida, né? Assim, e que aí não teria que começar com tanto tempo antes, ela preveniria ali naquele dia e no dia seguinte, né? Assim, o tempo mínimo é de 2 horas. 2 horas antes da relação. No momento da relação não existe eficácia. Então, isso é importante, né? A gente precisa de ter níveis protetores já no corpo, quando o vírus for entrar ali pelo tecido. Então... Isso. E a medicação que tem disponível hoje no Brasil, ela é uma medicação oral, o que a gente tem disponível na atualidade. A gente já muito tem segura? A taxa de proteção é próxima a 94%, 96% de proteção. Considerando uma boa adesão. Uma boa adesão. Né? Então, assim, o esquecimento de doses, isso aí tudo pode interferir. O uso de medicações que possam interagir, né? Isso. E ela não é, Renata, só fornecida por médicos, tá? Na rede de Belo Horizonte, por exemplo, os enfermeiros, eles também, das unidades básicas, eles já estão também habilitados para poder fazer essa prescrição como uma forma de ampliar o acesso desses usuários. A única coisa que eu não recomendo, gente, é pegar a PrEP do coleguinha e tomar, que a gente vê demais, né, Ricardo? Um colega já usa, o parceiro já usa, deixa eu tomar também. Gente, toda medicação ela tem efeito colateral. A PrEP é muito bem tolerada. Em geral, o tratamento vai muito bem. Mas existem situações onde ela está contraindicada e que ela pode trazer sérios problemas. Então, a gente não recomenda no carnaval usar a medicação do colega para depois procurar o médico. Faça isso antes. Na verdade, a gente está tentando que não aconteça nada, né? Exato. Que depois do carnaval você esteja... Bem, exatamente. E depois exatamente. Fique bem. E para quem não conseguiu, gente, tá desesperado, carnaval tá chegando. Nossa, não deu tempo de eu pegar a PrEP. Não consegui me programar como bom brasileiro que sou, deixei para a última hora. Então, existe a opção da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, aí as medicações vão ser utilizadas, modificam-se as medicações. Então, gente, não são intercambiáveis. Não adianta pegar o medicamento da PrEP e tomar depois, não vai funcionar. Então, elas são diferentes. E aí, o objetivo é evitar, uma vez que parte do pressuposto que você teve contato com o vírus, você foi exposto, e a gente quer evitar uma infecção. Nesse caso, a eficácia só acontece quando a medicação é iniciada nas primeiras 72 horas. Não adianta tomar depois disso. É a mesma coisa do que aquele coquetel que
que tomava? Que toma quando... pós-exposição, pós-acidente, por exemplo. A gente usa Isso, esse nome, né? Na verdade, são 2 comprimidos, né? Aquela ideia antiga do coquetel de remédios, ela já... na verdade, é a minha ideia. Não, mas é a ideia de quem não conhece. de nós que somos aí da década de 80, Sim. né? Então, essa era a nossa ideia. Mas hoje, são dois O número comprimidos. de comprimidos é muito pequeno hoje, né? Então, assim, acaba que a gente usa menos esse termo. Exato. Modernizou, então. Ainda bem. Que bom. Eu acho que nós comentamos tudo da mandala aí, né? Da prevenção, né? Passamos por todas. Mais pro HIV. E as outras E aí, se a gente pensar em outras doenças infecciosas, aquelas doenças que são de transmissão respiratória ou de transmissão alimentar, elas também são de alta probabilidade no carnaval. Tipo a Covid, né? Exatamente. Pensando ou não, se você vai numa festa, se você vai num ambiente fechado, se você vai num ambiente que tem muitas pessoas, o risco, por exemplo, de Covid, o risco de influenza, o risco dos resfriados comuns, o risco de conjuntivite, por exemplo, ele é alto, né? Assim, ou, às vezes, dependendo de onde você está também, de infecções que são transmitidas por água ou alimentos, né? Então, ter cuidado também com aquilo que você come, com a higiene da água ou dos alimentos que vão ser ingeridos. É muito comum... Porque tá muito calor, maionese. Sim. Às vezes a pessoa pega um negócio aqui, leva ali. A pessoa às vezes compra uma coisa na rua, que às vezes é uma pessoa que a qualidade é duvidosa, da qualidade de técnica de higiene mesmo, de preparo daquele alimento, né? Às vezes preparam de manhã e vendeu muito tarde. Então, assim, a gente vê com muita frequência pequenos surtos, né? Assim, de diarreia em especial, né? Assim, nesse contexto de grandes aglomerados, né? Assim, não é tão infrequente quanto a gente gostaria, né? Exato, A gente gostaria que fosse 0, mas infelizmente não é. Não é. E tem aquela doença do beijo, como que é o nome? É a mononucleose. É uma coisa também que... Sim. É muito comum. O pessoal, às vezes, ela é uma virose, beija 1, né? 2, 3, 4. A mononucleose, ela é uma virose. Ela é causada por vírus, por citomegalo, Epstein-Barr, e ela se caracteriza, então, pelas adenomegalias, que são aquelas ínguas, então, também conhecido como pescoço de touro, né? Que são aquelas ínguas, é um quadro febril, acompanhado dessas adenomegalias, pode dar mancha no corpo também, após esses períodos aí de contatos, né, com gotículas de saliva. A gente pensa é muito mais nela difícil de prevenir do que os outros, né? Pouco. E a gente pensa muito no beijo porque o contato é com saliva, então o mais frequente mais o contato muito próximo no carnaval com alguém que conversa muito alto cuspindo, você passa do mesmo jeito. Então, assim, não é exclusivo. Ou então tá todo mundo muito pertinho, muito né? pertinho, exatamente. Então, assim, não é exclusivo, né? Assim, do beijo. Não é só o beijo. O bom é que são doenças, em geral, mais indolentes, assim. Dificilmente elas vão evoluir com gravidade, mas vão gerar um incômodo, um período de afastamento ali após o retorno às atividades. E uma coisa que é muito comum, assim, na mononucleose, e em algumas outras dessas viroses, e que é uma coisa que chama um pouco a atenção, porque os sintomas, eles são um pouco inespecíficos e lembram um pouco um resfriado, mais pesado, né, Carol? Uma gripe. Então, é muito comum o paciente ter uma febre baixa, ele pode ter linfadenomegalia, essas ínguas pelo corpo, pescoço, axila, virilha. Pode ter mal-estar, dor no corpo, pode ter dor de garganta, mas uma coisa que chama um pouco a atenção é que é um quadro que lembra uma gripe, um resfriado, que dura um pouco mais do que uma gripe e um resfriado. Geralmente ela não se restringe ali a uma semaninha, às vezes dura 15 dias, 10 dias. Então, assim, a gente pensa mais quando começa a ser um quadro mais prolongado. Não é exclusivo os quadros prolongados também da mononucleose. Pode ser um citomegalovírus, pode ser uma toxoplasmose, que é de transmissão alimentar, pode ser o próprio HIV. E aí era bom procurar o atendimento médico, né? Assim, a gente recebe muito também em consultório nesse contexto. Eu tenho uma febre que eu não sei por que eu tô tendo. Eu tenho uma doença que ninguém descobriu o que é. Na hora que você vai fazer nos exames, você acha, né? Assim, exato. Não é tão raro. Herpes labial também. Também, o herpes. Também. E é interessante a gente só se lembrar que existe uma manifestação inicial da infecção pelo HIV que simula exatamente essas viroses. Sim. Então, às vezes, pós-carnaval, o indivíduo vai numa urgência com sintomas gripais ou de uma virose e, na verdade, é uma manifestação muito inicial da infecção pelo HIV, conhecida como síndrome retroviral aguda. E essa pessoa simplesmente sai com o diagnóstico de uma virose, perdendo uma excelente oportunidade, né, de um diagnóstico precoce. Então... E de fazer aquele... teste rápido.
Para tratar mais precoce. Para tomar o que a gente chamava de coquetel. Sim. Exatamente. Então, acho que é importante a gente sensibilizar as pessoas e os profissionais de saúde de se lembrarem, né? Pós-carnaval, será que essa pessoa teve interações sexuais e algo que pode ter exposto aí a infecção pelo HIV? E perguntar ativamente sobre isso. Sim. E além dessas, Renata, de transmissão respiratória ou por contato, que a gente vê com muita frequência, a gente tem que lembrar também das outras situações que são muito associadas à parte comportamental. Então, assim, lembrar, por exemplo, se você vai sair num bloquinho, né, é importante ter uma boa hidratação para você não desidratar. Às vezes a pessoa bebe muito e acaba bebendo pouca água. E aí ela bebe muito, ela acaba urinando muito, se for, por exemplo, cerveja, e desidrata mais ainda. É importante usar um bom protetor solar para não ter uma queimadura, não ter manchas, né? Assim que a gente vê com muita frequência, né, Carol? Talvez tomar cuidado com as maquiagens, os glitter, né? Com certeza. E o sol junto, que a gente vê que tem muito problema. Outra coisa que a gente vê muito, cuidado com calçado, né? Assim, porque às vezes a pessoa vai, quando chega em casa, tá toda machucada, o pé tá com calo, feriu, e na emoção, no quente ali do carnaval, a pessoa nem percebeu, né? Entendeu? Não sente, né? Então, são cuidados, assim, também que são importantes de ser relembrados, revisitados para as pessoas quando elas vão nos bloquinhos ou quando elas vão sair no carnaval. Exato. E tentar divertir com saúde, né? E terminar o carnaval com saúde também, sim, né? sim. E no mínimo de risco, procurar o médico para que tenha um tratamento eficaz e não fique aí depois colhendo uns frutos ruins, né? Da negligência, né? E é importante também para aquelas pessoas que vão viajar que elas estudem um pouquinho quais são as doenças mais prevalentes mais frequentes naquele local para onde ela está indo. Basicamente, o Brasil, o que a gente precisa muito lembrar essa época do ano? Dengue. Né? Então, assim... que todo mundo esquece. Né? Que todo mundo esquece, né? Exatamente. O Aedes circulando junto com as pessoas no bloquinho, né? Então, isso que o Ricardinho falou do repelente é muito importante. Eu, na minha casa, meu marido tá sempre lá passando nas minhas pernas e eu fico xingando. Não, sai com esse negócio pra lá, né? Mas é super importante. E lembrando só algumas dicas. O repelente, gente, ele precisa ser o último a ser passado, senão ele não repele, né? Então, não adianta a gente passar o repelente e vir com um protetor por cima, né? Então, senão, isso vai atrapalhar o efeito do repelente. Então, a gente precisa usar A roupa também atrapalha? Passei o repelente e ponho a roupa por cima. Assim, minimamente a gente tem que esperar absorver. A gente tem que esperar absorver. Assim, esses repelentes, existem até algumas formulações aí que são específicas para roupa, mas a princípio o que é recomendado é ir diretamente na pele, né, Ricardo? Assim, a gente recomenda passar na pele, esperar secar. Então, na verdade, a ordem seria usar um bom protetor solar, com um bom fator de proteção adequado aí para sua pele, de acordo com o seu dermatologista, esperar o tempo do protetor solar absorver, que é em torno aí de uns 30 minutos, Ricardo. Um pouco menos. Um pouco menos, né? Hoje dá para ir menos, né? Uns 15, assim. 15 minutos. E aí, na sequência, vir com o repelente. O que é cientificamente comprovado são aqueles à base de icaridina, 25%. As outras substâncias aí, citronela, não tem um efeito tão comprovado, tá? Então, eu não sei qual comprar. Pega lá no rótulo, icaridina a 25% são eficazes. E mesmo ele tem que repassar se você for ficar muito Perfeito. tempo, né? Esses outros, os trabalhos mostram que a repassagem tem que ser muito curta, frequente, então muito frequente. Né? Então, não justifica, DET, né? Esses outros aí. Tem os que têm mais trabalho comprovado, não são permitidos no Brasil, que são os que repelem malária, e aí eles são bloqueados por causa de risco em criança, né? Então, assim, para o Brasil, o melhor são os de icaridina mesmo. De icaridina. E sempre, então, levar, né, na mala, preparar uma boa mala, não, né, colocando fazendo um checklist ali do protetor, do repelente. É interessante levar uma mini farmácia, porque cuidado também, porque pode ter problemas na imigração,
né? Então, se é uma viagem internacional, ficar carregando aí 1 milhão de remédios, não pode ser um Às transtorno. vezes, né, vai sair, vai pro bloquinho, leva uma bolsinha, né, com algumas coisas, né, Sim, põe, aos pouquinhos. às vezes, O repelente, off, o protetor solar. o repelente numa vasilhinha menor e, Isso, né, pra estar ali, exato. se vai ficar o dia todo fora, né. E é sempre bom também ter um soro de hidratação oral, né, a mão ou próximo ali, né, que não seja com você, mas em casa, para o caso de ter uma diarreia, um sintomático, então aquilo que você estiver acostumado, uma dipirona, um paracetamol, para dor ou febre, né, Sim, Ricardo? Acho que isso aí são Acaba sendo dicas importante. valiosas. Tem alguma coisa que a gente esqueceu de dizer? Alguma dica? Eu Ou acho que as alguma mais importantes sugestão? a gente acabou falando, né? E só lembrar das vacinas, que a gente falou Sim. um pouquinho das vacinas na parte das infecções sexualmente transmissíveis, mas para as outras condições. Então, gripes, Covid, então, manter em dia, né, gente? Lembrando que elas A estão vacinação infantil contempla algumas vacinas, por exemplo, de hemófilos, de pneumonia, que também são doenças que são de transmissão respiratória. Né? Tem da dengue, não tem? Isso, a dengue que tá de 10 a 14 anos, né? Adolescentes que vão sair no carnaval, pelo amor de Deus, vacinem-se, né? Então, assim, essa faixa etária, ela foi selecionada pelo Ministério num trabalho cuidadoso de analisar os dados. Foi a faixa etária que teve maior gravidade em 2024, quando a gente teve aquele maior surto da história, né? Então, morreram muitas pessoas nessa faixa. Né? Mas tá muito desafiador, né, Sim, Ricardo? sim. Porque A o pessoal não baixa. vai, não toma o reforço. Então tá aí, a vacina é segura, ela é gratuita. E ela vai... Imagina ter dengue no meio do carnaval, né? Senhora. Começou ali, Sim. domingo de carnaval, já pensou? E a febre tá lá, né? Então... E dengue é pesado. Dengue. Dengue é pior do derruba que muito. muita doença. Acaba com o carnaval, acaba né, com o na carnaval, verdade. com a pessoa, né? É muito pesado. Febre amarela, né? Todo o território nacional, ele é considerado como transmissão, né? Depois aí de 2017, 2018. Então, mas eu não vou para o meio do mato, eu não vou... A gente sabe que existem locais, realmente, no meio, nas regiões de mata, onde a transmissão ela é mais frequente, mas toda a população brasileira deve se vacinar, desde que não haja uma contraindicação. Nem para a dengue e nem para a febre amarela. Não pode ter nenhuma condição imunossupressora. E nem gestação. E nem gestação. Eu acho que a gente está preparado para curtir o carnaval. Com certeza. Eu gostaria de agradecer os dois pelas informações. Eu acho que foi bastante instrutivo aí para os nossos pacientes. Espero que todo mundo tenha curtido também. A gente vai curtir o carnaval. Gostaria de agradecer a doutora Carolina, o doutor Ricardo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtem muito o carnaval de vocês, com saúde. E se precisar de alguma coisa, a gente tem 2 feras aqui para cuidar de vocês. E a gente se encontra no próximo podcast.